Flamengo empata com o Vasco em 0 a 0 no primeiro clássico do ano. E aí eu me pergunto, do que vale ter 2, 3 vezes mais faturamento que o Vasco e se igualar no campo num jogo onde não consegue vencer o adversário? Mais do que isso, não consegue criar situações claras de gol e, pelo contrário, se safa de 2 chances que o Vasco teve para abrir o placar. O comentário que eu estou fazendo nesse vídeo ele pode estar carregado porque é um pós-jogo, mas tem algumas coisas que o Flamengo tem que ficar alerta. O Flamengo, embora seja pré-temporada, parece que todo clássico que o Flamengo tem, o time adversário tem capacidade, através do esforço, através da superação, conseguir igualar o jogo. E o Flamengo não consegue, através da sua maior superioridade técnica, fazer a diferença. O Flamengo, salvo 2 lances do Fabrício Bruno, uma bola parada, do escanteio, no cruzamento do Varela, ele não criou mais nenhuma chance. Ah, mas ele teve bastante posse de bola. Tudo bem, até porque era o mínimo, já que o Vasco tem um time bem inferior tecnicamente ao Flamengo. Mas essa maior posse de bola não foi suficiente para que o Flamengo criasse situações. Minto, quando o Gabigol entrou, ele deu mais de movimentação, embora não esteja numa grande fase. A gente viu até pelo pênalti perdido, mas ele conseguiu abrir mais espaço, dando mais alternativa para que a Arrascaeta, Tela Cruz, conseguissem enfiar bolas para que ele pudesse infiltrar. E ele perdeu um gol também cara a cara com o goleiro, que o bandeirinha deu impedimento, mas se a bola entrasse, na revisão do VAR, o gol seria confirmado. Ele estava atrás da linha de defesa do Vasco. Enfim, o Flamengo ainda tem que encontrar uma maneira de transformar essa superioridade de posse de bola que ele tem no campo do adversário em chances de gol. O time do Tite, verdade seja dita, ele está se tornando mais consistente do ponto de vista defensivo. Embora o Vasco tenha tido 2 chances claras de gol, foi só isso também. O Vasco em nenhum momento passou a impressão que fosse ganhar o jogo. Porque o Flamengo manteve o jogo sob controle. Teve sim 2 bolas que o Vasco poderia ter aberto o placar. A última, então, com o Verratti, foi algo inacreditável. Mas, tirando essa exceção, o Flamengo manteve o controle do jogo. O problema é que o Flamengo não cria, não tem jogadas, é um time imprevisível. Embora tenha um meio de campo super criativo, com Dela Cruz, Gerson, Pulgar, que tem bolas verticais, e Arrascaeta, mas não tem triangulações. De 2 a 1, a gente pode pensar e entender que o Tite está começando a trabalhar a consistência defensiva e não focar ainda na parte ofensiva. E a gente sabe que isso é muito particular do Tite, isso é muito a cara do Tite, ele começa sempre seus times pela defesa. Agora, se não for isso, realmente o Flamengo, embora seja pré-temporada, como eu falei, não está avançando, porque você vê que não tem jogadas, né? E falando sobre o Gabigol, ele ainda continua numa péssima fase. A gente sabe que, pelo tudo que vem sendo noticiado, ele está se esforçando bastante. Fisicamente, o cara parece muito mais fino, muito mais em forma. Ele está ali aguentando o banco sem fazer nenhum tipo de treta, de crise. Está entrando, mostrando que está se esforçando ao máximo, mas tecnicamente, essa é a verdade, ele ainda não encontrou sua melhor forma, ainda está muito, sabe, desencaixado, ainda não conseguiu se encontrar, tecnicamente falando. Isso pode ter a ver com o sistema do Tite, que é um sistema que privilegia mais o jogo pelas pontas, mas o Gabigol ainda não consegue, ainda não está se encaixando, ainda não conseguiu encontrar seu momento, tecnicamente falando. E isso a gente pôde ver justamente na hora de bater o pênalti. O Gabigol, que é conhecido justamente como um dos maiores cobradores de pênalti do mundo. Ele bateu um pênalti até fácil, de fácil defesa, do Léo Jardim, não tirando o mérito do goleiro do Vasco, mas não foi um pênalti com força, cobrado bem no canto. Então, até nisso, algo que o Gabigol era exímio, que é em cobranças de pênalti, ele está perdendo. Então a fase não é das melhores, ou melhor, ou pior. Continua não sendo das melhores, isso vem desde o ano passado.
torcer para que ele consiga encontrar o seu melhor momento. Agora, um ponto é, quando ele entrou com o Bruno Henrique, houve uma melhor movimentação, principalmente por parte do Gabigol em relação ao Pedro, que estava antes, dando mais oportunidades para que os meias conseguissem fazer essas infiltrações ou que o Gabigol fizesse a infiltração com bolas lançadas por esses meias, como foi o gol, repetir aqui, que ele mesmo perdeu um gol cara a cara com o Léo Jardim, que o bandeirinha deu impedimento, e na verdade não estava. Se a bola entrasse, iria ser revisada. Ponto é que, embora seja pré-temporada, o Flamengo tem que levantar o alerta. Algumas coisas não estão funcionando. Quero acreditar que o Tite esteja começando a montar o time, focando na parte defensiva, que a gente sabe que é o calcanhar de Aquiles do time, e depois vai começar a trabalhar, a desenvolver a parte ofensiva. Quero acreditar nisso. É pré-temporada, é início da temporada, na verdade, né? Carioca a gente usa, o Flamengo usa mais como pré-temporada. Não é nada para que o flamenguista fique preocupado, mas alerta em relação ao desenvolvimento, à evolução do time, porque o Carioca justamente nos diz um pouco como é que vai ser o reflexo para o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, segundo semestre, que realmente importa, né? E, claro, o início da fase de grupo da Libertadores, que ocorre em abril. Mas é para ficar alerta, como eu falei. O resultado não agrada, empatar com o Vasco, embora tenha um Vascaíno comemorando. Isso mostra um pouco como esse time perdeu a grandeza que tinha, ou parte da sua grandeza. Mas para nós, flamenguistas, empatar com o Vasco é uma derrota, principalmente dada a diferença técnica de elenco entre os dois times. Vamos aguardar os próximos jogos, mas, como eu disse, tem que ficar de alerta com o desempenho que foi abaixo da média. Não deixem de se inscrever no canal Flamenguista do Norte, peço muito sua ajuda para que se inscreva. Deixe aquele like para que o YouTube entenda esse vídeo como relevante e distribua para mais pessoas. E, claro, comente aqui se você concorda ou não concorda, deixe seus comentários, compartilhe esse vídeo com seus amigos e até a próxima.